O plenário do STF retomou o julgamento de duas ações que tramitam da legitimidade da União, Estados, municípios e Distrito Federal para propor ação por improbidade administrativa. A discussão chegou ao Supremo porque duas entidades, a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e Distrito Federal e a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, questionam alguns dispositivos da nova Lei de Improbidade Administrativa, que entrou em vigor no ano passado. As duas associações alegam que, entre outros pontos, a norma retirou da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios a possibilidade de propor ação por improbidade. Também questionam a imposição à advocacia pública de fazer a defesa do agente público que tenha sido processado por essa prática. Outro ponto discutido é a legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor acordos de não persecução civil, aqueles em que é possível extinguir a ação de improbidade e a punibilidade do agente. Em fevereiro, o relator das ADIs, ministro Alexandre de Moraes, concedeu liminar a favor das associações. A questão foi levada a plenário. No primeiro dia de julgamento, o relator das ações, ministro Alexandre de Moraes, destacou que o combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no poder público deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos públicos. Moraes entendeu ainda que as pessoas jurídicas interessadas também podem propor ação. Assim, ele reafirmou que a Constituição Federal dispõe expressamente que a legitimação do Ministério Público para as ações de improbidade administrativa não impede a atuação de terceiros. Então, o legislador constituinte foi muito claro. Ministério Público, pela primeira vez você terá privatividade da ação penal. Mais do que isso, você poderá combater a improbidade administrativa, poderá defender o patrimônio público e social, poderá defender o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos por meio da ação civil, só que, nesse caso, a sua legitimação não impede a de terceiros nos termos da lei. Em outras palavras, não é privativa. O ministro André Mendonça acompanhou o relator integralmente. Já no segundo dia de julgamento, o ministro Nunes Marques apresentou o voto, divergindo em parte do relator, ao entender ser constitucional a legitimidade exclusiva ao Ministério Público, exceto nas ações de ressarcimento ao erário. Eu conheço parcialmente das ações e, na parte que conheço, julgo-as procedente para assentar a constitucionalidade dos artigos 17 e 17b da Lei 8.429 de 92, com a redação dada pela Lei 14.230 de 2021, dando-lhes interpretação conforme, de maneira a reconhecer, quando existir prejuízo ao erário, a subsistência de legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura de ações de ressarcimento e para a celebração de acordos de não persecução que visem exclusivamente o ressarcimento ao erário. A ministra Rosa Weber e os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso acompanharam integralmente o relator. Penso que há, sim, incompatibilidade com a Constituição nessas três proposições. A primeira delas, ao impedir as entidades estatais interessadas de ajuizarem a ação de improbidade, me parece que há um contraste claro com o artigo 23, inciso 1º da Constituição, que diz ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, logo no inciso 1, zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. E, portanto, a possibilidade propositura dessas ações se me afigura essencial para a proteção do patrimônio público, de acordo com o mandamento constitucional. O ministro Dias Toffoli divergiu em parte de Moraes. A legitimidade privativa do Ministério Público para o ajuizamento de ações de improbidade administrativa não afasta a legitimidade de entes públicos deflagrarem ações civis de ressarcimento erário. E aqui realmente há uma divergência substancial, porque aqui, quando é proposta pelo ente, na minha parte dispositiva e nos fundamentos do meu voto, o ente só pode pedir ressarcimento e não as outras
consequências. Na sequência, o julgamento foi suspenso e será retomado na semana que vem.